Meu papo é com você que vai prestar vestibular. Não perca essa aula do Careca de Saber. Está imperdível. E nunca no meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Pela lua, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim, nunca me... Oi, seres humanos, meu nome é Marta e hoje nós vamos bater um papo muito legal, que é, obviamente, ainda sobre a biologia. Eu coloquei aqui no cantinho, né, parte 1, porque a gente vai aprofundar um pouco a gente aqui no dia de hoje. Então, vamos lá. Primeira pergunta, né? Por que será que as células se dividem? Qual é o motivo que leva uma célula fazer um processo de divisão e originar duas outras células? Leva o nosso organismo, o organismo de qualquer ser vivo desse planeta, fazer um processo de divisão celular. Primeiro, né? As divisões celulares proporcionam o quê, gente? Proporcionam um processo de crescimento para o indivíduo. Então, se eu preciso fazer crescer um tecido, um órgão, eu vou ter que fazer o quê, gente? Pegar uma célula e dividir essa célula em 1, 2, 3, 4 vezes. Tudo bem? Segundo motivo, gente, eu posso também fazer um processo de regeneração do tecido ou cicatrização, né? Então, eu machuquei, eu cortei, eu perdi, eu tenho que reconstituir aquele processo de cicatrização. Ou outro motivo, gente, para produzir células, que são células o quê, gente? Células sexuais. Por exemplo, eu quero sexuais. Eu também tenho que fazer divisão celular. Ou seja, nós temos muitos motivos que levam os seres vivos a realizar os processos de divisão celular. Então, gente, é muito importante que a gente saiba o que acontece, como é que acontece, quando acontece, de que jeito. Um tipo que se chama mitose, certo? E um tipo que se chama meiose. Olha só os nomes, né, das divisões celulares. Mitose e meiose, tá? E essas duas divisões ocorrem para que a gente possa ter crescimento, regeneração, cicatrização ou mesmo a produção de células sexuais. Pensem que nós não somos só humanos, né? Nós temos bactérias que fazem mitoses para produzir novas bactérias e nós temos plantas que realizam meiose para outros processos de crescimento do indivíduo, tá? E que a gente vai descobrir isso um pouquinho mais para frente, tudo bem? Então, nossa missão hoje é falar um pouquinho sobre o que, gente? Sobre a mitose. Falar muito, eu vou explicar para vocês o que é o ciclo celular, certo? E depois nas outras aulas é que a gente vai ver a mitose e meiose especificamente. Então, quando eu falo em ciclo celular, na realidade eu estou falando o que, gente? Eu estou falando em fases que ocorrem para que eu possa ter o processo de divisão celular, tá? Então, no meu ciclo celular, eu tenho uma coisa assim. Eu tenho uma fase que nós chamamos de intérfase, olha que nós chamamos de mitose, que é justamente quando eu estou fazendo o processo de divisão celular. Mas o que será que acontece na intérfase e o que será que acontece na mitose, né? Então, o processo de intérfase, que é um processo muito importante, na realidade, é um maior tempo e depois um tempo muito curtinho quando nós estamos aqui na mitose. E nós vamos saber que a meiose, por exemplo, ela ocorre na realidade umas mitoses diferenciadas, tá? Então, se eu colocasse um tempo aqui, né, de 24 horas, ó que bonitinho que tá meu relógio, eu teria 23 horas, né, se a gente fosse, e 1 horinha apenas, né, desse ciclo, onde, gente,
no processo de mitose. Então dá para vocês perceberem que a intérfase é um período muito importante e acontecem coisas muito importantes na nossa célula para que eu possa ter a célula preparada para o momento de divisão, tá? Então hoje a gente vai centrar bem no ciclo celular e o que acontece na nossa intérfase. Seres, então olhem só. Quais são as fases do nosso ciclo celular? Então, olha que bonito que eu montei aqui para vocês. Então, nós temos a intérfase, como eu falei para vocês, é o maior período do nosso ciclo celular é a intérfase. E essa intérfase é dividida em G1, S e G2, que eu vou falar já já o que acontece. E nós temos a fase mitótica, que é o que, gente? É o processo de mitose e a citocinese, né? Como o próprio nome está falando, que é a divisão do nosso citoplasma para que a nossa célula possa, então, se dividir em duas, tá? Na intérfase, gente, nós temos todo um preparo para que a nossa célula entre em divisão. Então, imaginem o seguinte, eu tenho que, primeiro, verificar se eu tenho comida suficiente, né? Se a célula vai ter alimento suficiente para ela poder se dividir. Então, em G1, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer absorção de nutrientes, nós vamos sintetizar muitas proteínas, né, em G1, por quê? Porque quando eu entrar na mitose eu vou precisar de um monte de proteína. Em G1 eu vou fazer mais o quê, gente? As organelas citoplasmáticas todas, elas têm que se dividir para que essa célula possa formar duas outras. E nós temos que nutrir essa célula, absorver mais água, etc. Olha, um monte de coisa que está acontecendo aqui em G1. Em S, acontece o quê, gente? S significa muito importante, que é a duplicação do material genético. Então, o nosso DNA, lembra, olha, nosso DNA, né, formando o nosso cromossomo, ele é um filamento simples. Quando passou por S, acontece o quê, gente? Esse filamento se duplica. E aí que vocês vão visualizar esse tipo de estrutura lá dos nossos cromossomos dentro das nossas células, tá? Porque isso aqui, gente, não cai no vestibular. Isso daqui despenca no vestibular. Então, vocês têm que saber. Tudo bem? E G2, o que vai acontecer? G2, nós vamos dar uma olhada geralzona lá, ver se tá tudo certo. Se precisar sintetizar mais proteínas ou duplicar algum tipo de organela, a gente vai fazer. Então, G1S e G2 está fazendo todo o processo de preparação para a nossa célula entrar no processo de divisão celular. Aumentamos aqui os nossos combinados, né? Obviamente, está todo mundo se multiplicando. Então, olhem só. Vejam o que nós temos aqui. Este gráfico é um gráfico que normalmente o povo pede lá no vestibular. Não sei nada disso, calma, não se espante. Então vamos lá. Esse gráfico está indicando o quê? A quantidade de cromossomos que nós vamos ter nas células durante o ciclo celular, tá bom? Então C significa um conjunto só de cromossomos, tá? 2C significa dois conjuntos de cromossomos, 4C, quatro conjuntos, obviamente, tá? Então o que está acontecendo aqui? Nós temos uma célula com dois conjuntos de cromossomos, que são as chamadas células 2N, tá? Que daqui a pouco eu já falo para vocês, se vocês tiverem dúvida lá no que são as células 2N, certo? Essa célula 2N vai entrar no processo de divisão, no processo de mitose. Então, o que acontece? Primeira coisa, acontece essa fase toda aqui embaixo, tá vendo? Onde eu tô botando em laranja, que é o que, gente? A intérfase. Certo? O que acontece na intérfase, então? G1, que é aquilo que eu falei para vocês. Acontece o quê? Muita atividade metabólica, muita produção de proteínas, de duplicação de organelas, se for necessário, quanto for necessário, absorção de nutrientes, absorção de água, preparando a célula. S, olha o que aconteceu, gente. Eu saí de 2 conjuntos e passei para 4 conjuntos. Por quê? Aquele meu cromossominho que era simples, ele fez o quê? Ele se duplicou. Então, eu tenho
o dobro do número de cromossomos aqui, por isso que a gente está subindo aqui no gráfico, tá? Aí ficamos assim em G2. O que vai acontecer em G2? Vou verificar se está tudo bem, né? Se eu tenho todo o material que eu preciso para poder fazer o quê, gente? Entrar em PMAT. O que será que é isso, gente? A mitose, né? São as fases da mitose. Prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Então, até metáfase, início da anáfase, nós vamos ter esses cromossomos todos duplicadinhos. Na anáfase, o que vai acontecer? Esses cromossomos vão separar, né? As cromátides vão se separar, e aí eu novamente diminuo a quantidade de cromossomos, e em telófase eu vou fazer a minha célula virar o quê, gente? Duas novas células, se for mitose, né? Duas novas células o quê? 2N. Entenderam? Então, isso aqui, gente, é muito importante que vocês entendam, porque a hora que você visualizar isso num teste de vestibular, o que você tem que fazer? Ó, G1 eu sei que é o início da intérfase e que está ocorrendo aquele preparo para a célula, né, e fazendo toda a questão da síntese proteica. S é quando eu faço o quê, gente? Aumento o número de cromossomos. G2, estou terminando a preparação. E prófase, metáfase, anáfase e telófase, que é o quê, gente? A minha mitose. Tudo bem? No final da telófase eu tenho o quê? Duas novas células com a mesma quantidade do número de cromossomos da célula que originou. Tudo bem? Tudo bem? Então, seres, entendemos já qual é o jeitão do ciclo celular, que é a nossa proposta da aula de hoje, tá? Mas tem uma coisa que eu preciso muito falar com vocês para vocês poderem entender quando eu falei, sabe, de célula N, 2N, tá? Então vamos lá, vamos entrar num recordar é viver. Então olhem só, quando eu falo célula, olha só, célula haploide, olha que nome bonito, célula haploide. Eu estou falando o quê, gente? Uma célula que tem apenas um conjunto de cromossomos da espécie. Então, célula haploide é igual a célula N. Tudo bem? Por quê, gente? Porque tem apenas um conjunto de cromossomos daquela espécie, tá? Então, se eu tenho uma célula que tem 4 cromossomos, né? Então, vou lá, na minha célula haploide, eu vou ter bonitinho lá os 4 cromossominhos, né, de jeitos e formatos diferentões. Tudo bem? Célula N é uma célula haploide. Quais são os exemplos de células haploides que eu tenho no ser humano? No ser humano, célula haploide, né? Então, um exemplo, no ser humano, né, que somos nós, tá? Quem são as células haploides humanas? São as células sexuais. Tá? Quais são as células sexuais? Gente, nós temos quem? Ovócitos e espermatozoides. Tudo bem? E nós temos também uma célula o quê, gente? Célula diploide. Gente, olhem só. Quem é a célula diploide? É a célula que tem 2 conjuntos de cromossomos. Então, nós chamamos de célula 2N, tá? Então, se eu estivesse falando dessa celulinha aqui, eu teria o quê, gente? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ou seja, eu tenho o quê? Eu tenho 2 conjuntos de cromossomos daquela espécie, tá? Isso daqui, gente, é extremamente importante para que nós possamos entender por que eu realizo a mitose. A mitose eu sempre vou ter células do quê? Que tenham o mesmo número de cromossomos. Sempre uma célula 2N vai originar sempre uma outra célula 2N. Quando eu falo em meiose, eu falo o quê, gente? Quando eu tenho uma redução no número de cromossomos. Então, eu vou ter uma célula 2N, se ela passar por meiose, ela vai originar células N. Então, isso daqui, né, esse finalzinho aqui, entra no que nós chamamos do quê? Do recordar é viver, tá?
Então, necessário que vocês saibam o que é célula N, necessário que vocês saibam o que é célula 2N. Para humanos, célula N sempre as células sexuais, gametas, né, masculinos ou femininos, e célula diploide para nós humanos são as células somáticas, ou seja, células que fazem parte do restante do nosso corpo, né, da pele, do cabelo, do sangue, tá? Que são as células 2N. Tudo bem? Então, com isso a gente termina essa aula sobre o nosso ciclo celular, o entendimento da importância desse ciclo, e não percam a próxima aula, que é a nossa aula de mitose. Tudo bem, então? Um beijo e até a próxima. Acabou! Reloj, no marques las horas, porque me enloquecer. Ella se va para siempre cuando amanezca otra vez.